Fala, galerinha, beleza? Aula de física agora comigo, o professor Fontenelle na área. E vamos que vamos! Galerinha, hoje vamos falar sobre dilatação dos sólidos. E para começo de conversa, vamos começar com uma experiência. Vamos colocar a mão na massa, beleza? Vamos lá? Galerinha, olha só. Galerinha, olha só o material que nós temos aqui para nossa experiência. Uma vela, um copo com gelo, para manter uma temperatura da água mais baixa possível. Nós vimos na aula passada, ela fica próxima a zero. Um elo, tá certo? E uma esfera. O que acontece? Quando eu pego na temperatura ambiente essa esfera e tento passar aqui por esse elo, olha o que vai acontecer. Ela encaixa certinho, né? Quase que a metade. Porém, ela não consegue passar. Tá certo? Ela não vai conseguir passar aqui. Se eu pegar esse elo e aquecer aqui, ó, um certo tempo, o que deve acontecer nesse caso? Pega essa esfera aqui, ó, e tenta passar aqui nesse elo. Olha o que vai acontecer agora. Passou sem nenhuma dificuldade, da mesma forma que eu coloquei antes, perfeito? Por quê? Porque ele está aquecido. Se a gente aquecer bastante aqui, o que acontece? Ela fica mais fácil ainda de passar. Olha aqui, vamos ver? Olha aqui. Ela passa com toda a facilidade do mundo. Eu vou pegar esse cara aqui, ó, vou colocar aqui na água com gelo. Pronto. Ele está a 0 graus, rapidamente ele muda de estado de temperatura. Vamos ver se ele vai passar agora? Não passou. Tá certo? Por que isso aqui acontece? Ora, quando nós colocamos o metal no fogo, ele vai dilatar. Tá certo? Consequentemente, esse orifício que você vai ter aqui também vai dilatar, vai aumentar. A esfera está com o mesmo tamanho sempre. Você viu que antes ela passava, ela encaixava certinho. Depois que eu esquentei, o que aconteceu com esse cara aqui? Aumentou o diâmetro e aí a esfera conseguiu passar. Depois o que eu fiz com ele? Resfriei. Quando eu resfrio, eu diminuo a temperatura. Então ele vai o quê? Contrair. Quando ele contraiu, a esfera já não passava mais. Beleza? Então aqui ela não está passando. Mas, se eu pegar essa esfera aqui e colocar na água com gelo, perto de 0 graus, o que vai acontecer com essa esfera? A tendência dela vai ser o quê? Vai ser contrair, não é isso? Quando ela contrai, será que ela contrai o suficiente para passar agora no elo? Ela já passa com um pouquinho de dificuldade. O ideal é eu diminuir mais ainda a temperatura dessa esfera para ele poder passar naturalmente. Ou eu esquento. Aí se eu esquentar fica fácil, né? Se eu esfriar a esfera e esquentar o elo, aí fica fácil eu conseguir o efeito que eu quero, que é a passagem dele aqui, ó. Aí fica fácil, tá certo? Fechou, galerinha? Vamos então para a explicação, para a gente entender melhor como é que isso tudo funciona? Vamos lá então? Vamos lá então, galerinha, olha só. Primeira dilatação que nós vamos ver é a dilatação linear, que é a dilatação apenas na direção de uma linha, ou em apenas uma dimensão. Antigamente, observou-se que nas estradas de ferro, por exemplo, utilizava-se ferros contínuos, vigas contínuas, de tal forma que elas entortavam com o seu aquecimento. Né? Então, de noite estava tranquilo, né? Porque ela estava alinhada, mas de dia esse ferro dilatava e entortava. Um outro fator que ocorre hoje ainda é quando você observa o quê? O fio de alta tensão dos postes. Era para esse fio de aço ficar reto e acontece o quê? Ele encurva. Por que ele sofre essa curva aqui? Justamente devido ao aquecimento. Então ele dilata, ele aumenta de tamanho. Para evitar efeitos como esse, o que a gente faz? O que hoje é feito, né, na engenharia? O que a gente chama de junta de dilatação. Ou seja, é um espaço entre uma barra e outra a determinada quantidade de metros. E lateralmente você tem um parafuso onde deixa ele correr um pouco. Dessa forma, ele não fica torto dessa forma aqui. E aí, isso não provoca o descarrilhamento, né? Essa junta de dilatação evita que o trem saia desses trilhos. Beleza? Bem, como é que a gente vai analisar isso? Olha só. Quando a gente pega aqui uma barra de metal, por exemplo, e aquece, o que vai acontecer?
Eu tenho aqui, olha, inicialmente um comprimento inicial. Esse comprimento inicial a gente chama de L0, tá, pessoal? Então, L0 numa temperatura inicial, que é o T0, é o T0. E aqui, olha, quando você tem comprimento inicial, só que agora aquecido, o que vai acontecer com esse metal aqui? Ele vai dilatar. Essa dilatação provoca uma variação de comprimento, que é justamente o quê? O meu ΔL. Lembra que toda vez que ele falar em delta para você é um comprimento. Então olha só, toda vez que ele falar de variação para você é o final menos inicial. Então olha, o ΔL vai ser o quê? Esse pedaço em vermelho aqui, olha, vai ser todo esse comprimento, que é o L final, menos quem? Esse comprimento inicial aqui, que eu chamo de L0. Beleza? Como é que a gente calcula esse ΔL? Ora, eu posso calcular assim, ou eu tenho uma outra fórmula que a gente utiliza, verificando justamente quem? A temperatura, esse comprimento inicial e o material que ele é feito. A fórmula vai ser assim, olha, ΔL é igual a L0 vezes alfa vezes ΔT. Onde esse L0 é o meu comprimento inicial da minha barra. O meu alfa é de acordo com o material. A gente chama ele de coeficiente de dilatação linear, tá certo? E ΔT é a variação de temperatura que ele vai sofrer. Temperatura final menos temperatura o quê? Inicial. Toda vez que aparecer o delta pra gente, vai ser uma variação. Alguma coisa final menos alguma coisa inicial. E aqui nessa forma aparece em dois lugares. No ΔL, que é o comprimento, né? Comprimento final menos inicial, que está aqui, olha. E o ΔT. Nós já fizemos anteriormente várias questões envolvendo variação de temperatura. Beleza? Aqui você vai ter, em seguida você vai ter, olha, os materiais e como é que funciona o coeficiente de dilatação linear. Alumínio, cobre, ferro, vidro, cada um aqui eu tenho, olha. Se a gente pegar aqui, por exemplo, o alumínio, 22 vezes 10 a menos 6. O que significa esse 22 vezes 10 a menos 6? É o meu coeficiente. Então, olha lá, a minha fórmula é ΔL igual a L0 vezes alfa. Esse alfa aqui é o meu coeficiente, tá ok? Dilatação linear, vezes ΔT. O que acontece? Eu quero isolar o alfa. Vou passar o L0 para lá, vai ficar, olha, ΔL é igual a L0 vezes ΔT. Que é esse? É o meu alfa. O que vai ser isso? Vai ser a minha variação de comprimento que ele vai sofrer, levando em consideração o comprimento inicial e a variação de temperatura. Beleza? O que quer dizer 22 vezes 10 a menos 6? 22 vezes 10 a menos 6. 22 vezes 10 a menos 6. Quer dizer que a minha vírgula, que está bem aqui, ó, certo? Para eu não usar essa potência de base 10, eu teria que andar quantas casas para a esquerda? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lembra lá da aula de notação científica, que nós trabalhamos exatamente isso. O que eu faço aqui? Eu preencho com zeros. Lembra? 0, 0, 0, 0, 0. E aqui, olha, eu diminuí 6 casas. Então aqui eu vou aumentar 6 casas. Menos 6 mais 6 dá quanto isso? 0. 10 elevado a 0 é quanto? 1. Então tudo isso aqui vai dar o quê? 1. Não vou precisar. Então a minha resposta, que o valor que equivale, é esse valor aqui, ó. O que é isso? Isso é o valor que ele aumenta. Uma barra de 1 metro aumenta quando eu aumento 1 grau Celsius. Nossa, mas é muito pouco. É pouquíssimo, né? Aqui é metro, olha. Se eu mandasse uma casa para cá, eu teria o quê? Decímetro, centímetro, milímetro. Então ele pega um milímetro e divide em 100 partes aí. Vai ser 2 partes dessas 100 do milímetro. Ou seja, é muito pouco, muito pouco. Por isso que a gente nem percebe. Para que você aqueça e a gente perceba essa dilatação, eu preciso aquecer bastante esse cara. E observa que todos eles estão na mesma ordem, 10 a menos 6, olha. Ou seja, eles dilatam muito pouco. Mesmo os metais, né, que dilatam, são os que mais dilatam, mesmo assim eles dilatam pouco. Beleza? Tranquilo? Isso levando em consideração das pequenas variações de temperatura. Porém, se você tem uma variação de temperatura muito grande, 30 graus, 40 graus, 50 graus ou mais, aí vai ser perceptível a olho nu. Como, por exemplo, esse experimento que nós fizemos aqui hoje, né? Vamos falar mais na frente sobre esse experimento, tá certo? Então aqui, olha, você tem os coeficientes de dilatação e para eu calcular o coeficiente baixo que eu isole e faça a continha.
E aí eu tenho que saber que ΔL é o aumento ou a diminuição do meu comprimento, ou seja, a variação. L0 é o meu comprimento inicial e ΔT é a minha variação de temperatura. Beleza? Vamos lá? Tá, aí olha só. Agora a gente vai analisar esse cara de acordo com o gráfico. Como é que acontece num gráfico? Eu tenho, olha aqui, inicialmente, um valor de comprimento inicial. Então ele está aqui no comprimento inicial. E aí eu pego um θ0, que aqui é a mesma coisa que T0, tá, pessoal? T0 e aqui um T final. E vou aquecer esse cara. Quando eu aqueço esse cara, o que acontece? Tanto a minha temperatura está aumentando, porque eu estou aquecendo, isso aqui é a minha temperatura, vou colocar um Tzão aqui. E aqui o meu comprimento também está aumentando. E aí ele gera esse gráfico aqui para mim, olha. Ele então sofreu aqui, olha, de T0 até T, uma variação de temperatura. E de L0 até L, uma variação de comprimento. Então aqui eu tive um ΔL e aqui eu tive um ΔT. Se a gente observar, esse cara aqui faz uma figura geométrica. Que figura geométrica é essa aqui? É um triângulo. E aí, olha, esse meu triângulo eu posso ter uma relação aqui. Eu vou chamar esse cara aqui de θ. Quando eu pego aqui esse cara e chamo ele de θ, o que eu vou ter? Ora, eu vou ter a tangente de θ é igual. Qual é a fórmula da tangente mesmo? Cateto oposto sobre cateto quê? Adjacente. Então, olha, quem é meu cateto adjacente? A variação de temperatura. Quem é meu cateto oposto? O meu ΔL. O que eu posso falar aqui, então? Que esse cara aqui, que é o cateto oposto sobre cateto adjacente, ele é exatamente quem? O cateto oposto é meu ΔL e o cateto adjacente é meu ΔT. Então eu posso achar essa relação através da tangente do meu ângulo, olha só. E eu sei que quando eu pego esse cara aqui, ΔL sobre ΔT, olha aqui, ΔL é igual a L0 vezes alfa vezes ΔT. Quando eu jogo o ΔT para lá, para baixo, fica ΔL sobre ΔT. Isso é igual a quê? L0 vezes alfa. Quem é alfa? É o meu coeficiente. Então eu posso falar que esse cara aqui é igual a L0 vezes alfa. Ah, mas isso aqui cai muito em prova? Não, isso aqui não cai tanto em prova. Mas essa relação aqui, vira e mexe, está caindo. Beleza? Tranquilo? Vamos lá, pessoal? Dilatação superficial. Olha só. Quando você tem dilatação superficial, esse caso aqui eu acho que aparece até mais do que o outro, do que a dilatação linear. Por quê? Sendo encalçado desse jeito, sabe por que ela acontece? Por causa da dilatação superficial. Principalmente se ele não coloca a junta de dilatação que nós vimos anteriormente. E aí você vai ter, olha, nas pontes, eles obrigatoriamente têm que ter essa junta. Nossa, pois, né, mas isso aqui é igual um buraco. Pois é. Tem casos em que realmente isso aqui vira um buraco. O ideal, países desenvolvidos, é muito comum você ver esse tipo de junta de dilatação. Tem um espaço aqui, onde essa placa de concreto e essa placa de concreto, quando elas dilatam, ela fecha mais, e quando ela contrai, ela afasta mais. Mas não é gerado buraco. No Brasil, é comum você ver esse tipo de situação. Uma junta de dilatação muito grande, aonde um carro passa aqui, ele pode até quebrar. O que deve ter acontecido com aquele carro lá na frente, ó. Então o que acontece? Aqui está muito alto, né? Está muito grande essa distância entre as duas placas da ponte, e aqui você vai ter um desnível ainda. Observe que uma ponte, na verdade, o que ela é? Ela vai ter dois pilares, tá? Por exemplo, aqui, ó, dois pilares, tá certo? Só para a gente entender melhor aqui como é que funciona esse esquema da ponte. Eu tenho dois pilares aqui, normalmente assim, e aqui eu tenho duas placas de concreto. Uma placa de concreto aqui, olha, e outra placa de concreto aqui, ó. E aqui, entre essas placas de concreto, tem o quê? A junta de dilatação. Então, bem aqui eu tenho o quê? A junta de dilatação. E aí meu carro vai passar por essa junta de dilatação aqui. E é por isso que quando você passa numa ponte, né, você ouve um barulho tipo esse aqui, ó. Tudu. Não é isso? Os meios dianteiros e os traseiros passando por essa junta de dilatação. Então a gente faz tudo. Aí passa de novo, tudo. Passa de novo, tudo. Se você passa meio dia nessa ponte, o que acontece? Normalmente as juntas são mais próximas uma da outra. E aí você não ouve tanto barulho. Ouve, mas não tanto. Já à noite, as placas, o que acontece com ela? Ela se contrai. Resfriou à noite, ela vai contrair. Quando ela contrair, o que acontece?
esse buraco aqui, olha, essa junta de dilatação aumenta. Aí você ouve mais o buraco. Passando, tudu, tudu, tudu. E aí você vai passando, tá fazendo esse buraco. Você vai passando, tá fazendo esse barulho. Beleza? Tranquilo? Aí, olha, como é que funciona a dilatação superficial? Olha, eu tenho aqui uma área inicial e aqui uma área final. Dependendo do livro, você vai usar essas letras, tá? Então eu tenho a variação da minha área. O que é a variação da minha área? Ora, esse cara aqui tinha esse tamanho, né? Então é como se tivesse esse tamanho aqui, olha. Ele tinha inicialmente esse tamanho. Aí ele aumentou de tamanho. Toda a região aqui que ele tiver a mais, é porque ele o quê? Fez o quê? Sofreu dilatação. Essa dilatação é a variação da minha área. A variação da minha área vai ser o quê? A área inicial vezes. Agora o coeficiente vai ser outro, tá? Vai ser o beta vezes a variação de temperatura. Por que se torna fácil essas fórmulas? Porque elas são muito parecidas. Olha só, a anterior, você tinha visto, era só uma dimensão. Só o comprimento, tipo um fio de poste, né? De alta tensão. E você tinha ΔL, era L0 vezes alfa vezes ΔT. Por que aqui você tem alfa? Porque é apenas uma dimensão. Por que eu mudei o coeficiente? Porque agora eu tenho duas dimensões. Antes eu tinha só o quê? Comprimento. Tá certo? Agora eu tenho o quê? Comprimento e largura. Beleza? Então agora eu tenho duas dimensões. Esse cara aqui, duas dimensões. E esse cara aqui, uma dimensão. Fechou? Tranquilo? Vamos lá então. Aí olha só, a gente vai ver agora que na dilatação superficial eu tenho aqui dilatação linear, mas dilatação linear não é do primeiro caso? É, exatamente. Mas o que a gente falou lá? A gente disse assim, ó, a dilatação linear é uma dimensão. A dilatação superficial são duas dimensões. O meu coeficiente que a gente está analisando aqui é quem? É o alfa, tem apenas uma dimensão. Quando eu fizer com duas dimensões, o que eu posso falar? Eu posso falar que é o meu beta. Só que o beta nada mais é do que duas vezes o alfa. Então, para eu achar o coeficiente de dilatação superficial, basta que eu pegue aqui, olha, eu não quero saber o alfa, eu quero saber quem? Eu quero saber o beta. O que eu faço para saber o beta aqui? Basta que a gente pegue esse valor aqui e multiplique por 2. Ou seja, aqui é 22 vezes 10 a menos 6, então vai ficar quanto? 44 vezes 10 a menos 6. Esse quem é? É o meu beta, que é o meu coeficiente o quê? De dilatação superficial. Como assim, Faustino? Simples. O ferro não é 12 vezes 10 a menos 6? Isso o alfa, que é o coeficiente linear, em apenas uma dimensão. Ah, eu quero duas dimensões, não só uma. O que eu faço com esse cara? Eu dobro, não é mais 12. Se é o beta que eu quero saber, é o 24 vezes 10 a menos 6. Por quê? Porque eu estou analisando em duas dimensões, então eu multiplico por 2. Se eu quiser saber aqui o ouro, por exemplo, nossa, o ouro, hein? O ouro, olha lá, 15 vezes 10 a menos 6, o que eu faço? Multiplico por 2, 30 vezes 10 a menos 6. Por quê? Eu estou querendo saber quem? O beta, que é o coeficiente de dilatação superficial. Fechou? Tranquilo? Ah, e nesse caso aqui, na nossa análise, teve algum caso que foi a dilatação superficial? Teve. Quem foi? O elo. Lembra que o elo tinha assim, olha? Não era? E aí, olha, esse cara aqui, ele dilatou. Quando ele dilata, o que acontece? Ele aumenta de área. Só um detalhe. Essa espessura aqui, esse buraco que tinha aqui, ele também aumenta. Ele aumenta acompanhando o metal. Sacou? Por isso que a minha esfera conseguia passar depois que eu aqueci o elo. Eu aqueci esse elo aqui, não foi no fogo, e aí ela conseguia passar. Beleza? Fácil, né? Besteira, cara. Terceiro caso, dilatação volumétrica. Como é que acontece dilatação volumétrica? Olha só, galerinha. Antes eu tinha o quê? Comprimento, uma dimensão. Depois eu tinha o quê? Dilatação superficial, duas dimensões. Agora eu tenho três dimensões. Eu tenho o comprimento, eu tenho a profundidade, eu tenho a minha altura. Tá certo? Eu tenho três dimensões agora. Como é que a gente vai calcular esse cara? Vamos pensar? Antes eu tinha quem? ΔL é igual a L0 vezes alfa vezes ΔTzão. Esse alfa é o coeficiente de dilatação linear, apenas uma dimensão. Então esse cara aqui eu tenho apenas uma dimensão. Quando eu fui para o segundo caso, a gente foi para a dilatação superficial, que é o da área. A variação da área é a área inicial vezes o beta, que é duas vezes o alfa, vezes a variação de temperatura.
Isso vai ser 2 dimensões. Por fim, a gente tinha uma variação de quê? Agora, nesse caso, nós temos uma variação de volume. A variação de volume vai ser o quê? O volume inicial, vezes o coeficiente do volume, que agora não é mais nem alfa nem beta, é quem? É o gama, vezes a variação de temperatura. E esse cara tem o quê? 3 dimensões. A ideia é sempre a mesma, você observa. Aqui eu tenho, ó, comprimento inicial, área inicial, volume inicial. Depois é o coeficiente que eu vou ter. E por último, a minha variação de temperatura. A estrutura da fórmula é a mesma, por isso que ela fica fácil. E aqui sempre é quem? A minha variação, seja de comprimento, de área ou de volume. E aí o que acontece? Naquela experiência que nós fizemos, teve esse caso? Teve. Qual foi? Foi a esfera, olha aqui. A esfera, ela ocupa um certo volume. Essa esfera, quando eu dilatei, esquentei ela, o que acontece com ela? Ela aumentou de volume. E se eu resfriar, diminuir a temperatura dela, ela vai diminuir o volume dela. Fechou? Tranquilo isso aí, galerinha? Vamos lá então? E então, olha só, o exemplo que nós vimos lá. Olha só, nós pegamos essa esfera aqui, olha, e conseguimos passar por aqui. Inicialmente nós não conseguimos, né? Depois nós conseguimos. Por que nós conseguimos? Porque nós esquentamos o elo, que é aquela superficial, né? Que era aquele cara que você tinha assim. Quando nós tentamos colocar aqui a esfera, passar a esfera aqui dentro inicialmente, não foi possível. Mas no momento que eu peguei uma vela e coloquei a vela aqui, ó, o que aconteceu? Essa vela esquentou esse cara. Quando ele esquentou esse cara, o que aconteceu com o espaço dele? Com a área dele? Ele aumentou a área, inclusive aumentando qualquer furo que eu tenha nele. Eu tinha um furo lá, né? Um buraco. E esse buraco aqui aumenta também de área, beleza? Possibilitando aqui a minha esfera passar. Depois eu peguei esse cara e resfriei. Aí eu não coloquei mais vela, eu coloquei como se fosse um gelo aqui, né? Eu resfriei esse cara, coloquei como se fosse um monte de cubinho de gelo lá, olha. Tá? E esse gelo aqui estava até derretendo já e tal. Aí eu coloquei na água e o que aconteceu com ele? Ele resfriou, aí ele contraiu. Aí a esfera não passou mais. Beleza? Tranquilo? Jóia, então. Vamos lá? Quando eu falo do coeficiente de dilatação linear, analisando o meu volume, o que eu vou ter que fazer? Ora, no beta, uma dimensão, eu tenho o alfa. 2 dimensões eu tenho o beta. 3 dimensões eu tenho o gama. O que vai acontecer com o meu alfa? Se eu for querer saber o beta, por exemplo, 22 eu fiz o quê? Multipliquei por 2. 44 vezes 10 a menos 6. Eu peguei aqui o ferro, que também é bom, né? A gente usa muito. 24 vezes 10 a menos 6. Inclusive o ferro tem uma pergunta interessante para vocês. Como é que a gente faz para colocar vergalhão na construção? Como é que não dá problema? Né? Vou deixar isso para a próxima aula. Próxima aula eu respondo. E eu fiz o ouro também, que foi o quê? 30 vezes 10 a menos 6. É porque quando a gente vai fazer qualquer obra de estrutura, eu preciso colocar vergalhão de ferro. Tá certo? E aí, como é que esse cara aqui não fica dilatando e contraindo lá e não acaba, sei lá, rachando o concreto? Por que será? Vou deixar essa pergunta na próxima aula para vocês. Vamos lá. E o latão aqui tem 40. 40 vezes 10 a menos 6. Por que tô colocando esses valores aqui? Porque são os valores do beta. Aqui é o valor do alfa. Tem uma dimensão só. O beta tem 2 dimensões. E eu tenho um outro cara que é o meu gama. O que eu vou fazer com o gama? O gama são 3 dimensões. Então ele é o triplo do alfa. Então aqui, olha. Se aqui era 22, aqui ele vai ser 66 vezes 10 a menos 6. O gama. Se aquele é 12, aquele vai ser 36 vezes 10 a menos 6. Quem? O gama, que é a dilatação volumétrica. Só se eu for usar volume que eu vou usar esse cara aqui. Aqui não é 15, então vai ser o quê? 45 do ouro. 3 vezes mais, porque são 3 dimensões. E aqui o latão não é 20, então ele vai ser 60, também 3 vezes mais. Beleza, galerinha? Tranquilo? Vamos lá, então? Tranquilo, galerinha? Então, olha só, essa parte aqui é bem simples, tá ok? E quando a gente olha para as fórmulas, né? Quais são as fórmulas? Memoriza lá. Delta L é igual a L0 vezes alfa delta T. Delta
delta, a variação da área é igual a área inicial vezes beta vezes delta tesão. E por último, a variação do volume é igual ao volume inicial vezes gama vezes delta tesão. Observa, se eu quero saber do que depende a variação do meu volume, a variação da minha área, ou a variação do meu comprimento, depende apenas do quê? Do comprimento inicial, do coeficiente da dilatação. Se for a variação da área, depende da área inicial, do coeficiente e da variação de temperatura. E mesma coisa para o volume. A variação do volume depende de quem? Do volume inicial, do coeficiente e da variação de tempo. Fechou? Então, vamos para as questões, que é a parte mais importante da aula.